Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Um tema que retorna ao programa Presença e Harmonia e que causou muito interesse, que é a intuição, né? A voz da alma, a voz silenciosa que sempre nos orienta, mas que nem sempre prestamos atenção a ela. Para falar novamente desse tema, convidamos o Frater Oswaldo Milman Júnior, que já participou aqui de um primeiro programa sobre o tema e que nos adiantou o assunto. O Frater Oswaldo é chefe da divisão de ensino e instrução da nossa grande loja e é uma pessoa mais do que qualificada, experiente nos ensinamentos Rosa Cruzes para nos orientar aqui sobre esse tema tão importante que é a intuição. Frater Oswaldo, bem-vindo novamente. Obrigado, Jamil. Novamente voltamos então para dar sequência ao programa sobre a intuição, né? Perfeito. Então, dentro daquilo que nós vínhamos desenvolvendo, aquela linha de pensamento, o ver com os olhos da mente é muito importante, no sentido de quem quer realmente ter essa percepção intuitiva mais desenvolvida. Ver com os olhos da mente. Olha, nós temos daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a pineal, né? A pineal, que é um centro psíquico, por excelência, captador de vibrações de nível superior, convertendo-a a nível decodificando-a para a compreensão a nível cerebral. Mas a intuição, essa pineal, é muito importante, daqui a pouquinho nós vamos falar. Einstein, ele dizia que ele procurava, mas assim, raramente penso só com palavras. Então, aí entra a questão da visualização, o processo visualizador criativo. O artista, quando está pintando, o que ele faz? Ele misticamente transfere, espiritualmente, ele entra num processo de êxtase, de comunhão, né? Onde ele vai pincelar naquela tela, vai botar no pincel, com o pincel naquela tela, as imagens que ele produz, que ele cria. Naquela hora, tem intuições, às vezes alguém pergunta, mas nesse quadro, o que você pensou nessa hora para colocar esse elemento, esse motivo, essa coisa, né? E às vezes o artista racionalmente não sabe nem explicar, mas teve aquela intuição, aquela percepção, fez aquilo, né? E o mundo, às vezes passa o mundo a admirá-lo por aquele feito em onde a intuição funcionou. A intuição também a gente sente às vezes, no sentido mais prático assim, sintam aquele pressentimento interno, aquela voz silente do eu interior falando dentro de você. Às vezes você desacredita ou não dá a importância que essa voz silente tem. Então, por exemplo, houve uma situação em que eu não queria viajar, mas levado por aquela questão pragmática, racional, de que queria atender algo, eu fui, né, à viagem e me acidentei, infelizmente, tive um acidente, não foi de grande monta, mas é o quê? Não ouvia, eu tudo se predispunha, eu tinha uma indisposição para sair de casa, né? Uma indisposição, mas eu me atrevi e não obedeci. Nós podemos dizer, Frater Oswaldo, que a intuição, inclusive é uma coisa que a Ordem Rosa Cruz ensina, é que você, logo após a intuição, a mente procura interferir e já põe, às vezes contesta e põe outros pensamentos, que a gente sempre deve atender a primeira impressão que a gente recebe. É mais ou menos isso? Exatamente. Então, sempre há aquela dúvida, aquela vacilação, né? Porque é uma coisa que às vezes é peremptória, vem de dentro de você, aquela visão, aquilo, mas você tende realmente a dar o descrédito. E nisso deixa de fazer certas coisas importantes, né? Agora, uma boa maneira de você treinar isso e adquirir autoconfiança para a intuição, que você sabe que o primeiro experimento que a Ordem lança nos ensinamentos é o do processo intuitivo da mente. No sentido de que quem está telefonando agora, quando você tocou o telefone, procura fazer o teste, né? E você vai ver que muitas vezes você vai acertar. Quem está batendo na campainha? Quem está apertando a campainha? Quem está telefonando? Qual o caminho a seguir? Muitas vezes você está saindo, tem rota, tem caminhos alternativos. Procura treinar isso. E a visualização, pela visualização criadora, você vai acionar os mecanismos subconscientes que vão apontar. Você vai sincronizar com o que houver de melhor para você. E acreditar, e treinar. Porque a gente realmente dá muito descrédito. A gente vai muito pela lógica, pela razão. Não veio para crer, né? E, na verdade, esse mundo de coisas aqui, eu não estou vendo o vento, o ar eu não estou vendo, mas estou sentindo, né? O ar é imperceptível a nível tátil, né? Assim, de pegá-lo aqui, mas eu estou aí, a própria energia, toda essa energia elétrica, a radiofrequência, os computadores, né, os aparelhos, está tudo
tudo funcionando através de uma energia que é invisível. Nós não vemos essa energia e ela se manifesta. Inclusive é um exemplo famoso, talvez até você lembre, de um químico que recebeu a fórmula química em sonho, não sei se foi o Kekulé, ele recebeu em sonho a fórmula de um determinado átomo ou de um arranjo atômico, não lembro bem qual é, mas é isso que você está falando. Quando ele desligou lá do racional, o Einstein dizia, né, que o Einstein dizia que ele transpirava muito, né, 99% das vezes pensava, daí ele às vezes não encontrava aquela solução, ia dormir. Ao adormecer, no dia seguinte ele vinha a resposta, né? Então a gente tem lá na ordem um trabalho interessante, chama assim, resolução de problemas, um método místico. É aquele de que nas horas difíceis, né, nas horas muitas vezes de grande problema, você acredite numa força superior. Você medite, reflita, pondere, mas deixe que a consciência interiormente saia a solução. Então, resolução de problemas, um método místico. Acredito que as coisas já estão se harmonizando, se organizando, e que se a resposta eu não tenho agora, poderei tê-la a qualquer momento que eu merecê-la, e através do processo intuitivo da mente. Então isso pode ocorrer. Nessas horas, né, você vai ter essa oportunidade quando você tiver o merecimento e a comunhão cósmica com o teu eu interior. O subconsciente é um repositório riquíssimo, a gente sabe que pode vir até de vidas passadas, muitas coisas que estão armazenadas. Nós somos muito mais do que nós aparentamos ser, né? A parte física, essa parte que nós idolatramos e damos tanta atenção, cuidamos tanto desse corpito para que um dia ele realmente vai fenecer, ele não vai ficar. Mas a personalidade, a alma, a essência, essa coisa que a verdadeira mente subconsciente, que provavelmente permanecerá para todo sempre, porque é um processo infinito de expansão da consciência, e a consciência não termina nunca. É como aquela planta que deu a semente, né? A semente volta a germinar, crescer, reproduz, e assim somos nós com essa semente de alma cósmica que trazemos dentro de nós. A vida continuará, será sempre eterna, e o processo intuitivo nos acompanhará, e será uma questão de merecimento e desenvolvimento. Então a ordem realmente ela pauta por essa visão de que está dentro de você, a potencialidade cósmica, que tudo sabe e conhece, quando você acessa direitinho. Aí vem os registros acásicos, né? A caixa, que quer dizer a memória universal, da palavra hindu, inclusive dos hindus, que foi importada, mas ela é a presença é a onipresença de Deus, né? Consciência total, absoluta, com a qual você pode interagir. E está na capacidade do homem se harmonizar com essa consciência universal e acessar, né? Exatamente. Tem que saber como. Então, Jamil, aí dando sequência, nós temos aquela questão que nós falamos há pouco, de uma ilustração aí que eu pediria que a técnica pusesse. É bem simples, mas para ilustrar, que nós temos os dois egos, né? O eu interior e o eu exterior. O ego interno, esse é então esse eu interior está muitas vezes nos avisando, nos comunicando, mas é aquilo que você falou há pouco. A gente vacila, vem a resposta do eu interior, né, com uma vozinha, um anjo da guarda, ou para quem acredita, um mestre cósmico, não é, que você pode conversar com os mestres, aquela sabedoria arcana ou aquela sabedoria que está no registro acásico, né, no inconsciente coletivo, como Jung falava, né, que o Jung já foi além e passou a ver no subconsciente não apenas um repositório de problemas e dificuldades, mas sim uma mente criativa. Sem dúvida. Você veja, dão muita ênfase ao cérebro. Entretanto, o cérebro, ele quando em estado de coma, por exemplo, ele está lá praticamente inutilizado e todo o processo criativo da mente continua. As pessoas que tiveram a tal da EQM, até vínhamos falando isso no carro, né, com a Malu, com a questão da experiência de quase morte. Então, mostram aqueles que foram lá no fundo do túnel e depois ressuscitaram, saíram de uma situação caótica, que havia vida ali. E o cérebro ele tem uma participação menor do que a gente pensa dentro desse processo, porque estava praticamente morto. Não, inclusive o mais interessante, Oswaldo, pessoas que tiveram morte clínica decretada e por algum processo reviveram, conseguiram descrever o que estava acontecendo no momento que elas estavam tecnicamente mortas, né? Quer dizer, descreveram o seu ambiente, o que foi falado, quer dizer, a consciência como atributo da alma mesmo e não como do cérebro. Exatamente. Que é o que a ordem explica. Então nessa ilustração ali nós vimos, né, retratado simbolicamente essa questão da comunhão. Na próxima lâmina aqui, nós vamos ver que existe uma interatividade, então, entre a consciência cósmica, o subconsciente e o eu interior,
o cérebro com a mente objetiva e as faculdades cerebrais. Ora, nós temos essa interatividade enquanto estamos encarnados neste plano, né? E o subconsciente é que veja, tem uma ligação, a consciência cósmica ela ficou apenas entrecortada, mostrando que ela é infinita. Né? O subconsciente ele já está mais dentro daquele círculo, ligado com o próprio cérebro e a mente objetiva, para fazer justamente essa decodificação, essa transmutação das vibrações mais baixas para um conhecimento do eu interior, do nosso subconsciente. Nós precisamos estar sempre dentro dessa interatividade, não há separação enquanto estamos aqui vivendo. Precisamos de um corpo, de um cérebro, que é muito importante, mas nós sabemos entendemos que é do subconsciente, do eu interior, que advêm as grandes respostas, os caminhos que muitas vezes a gente precisa tomar. E é aquilo que nós falamos, a intuição você tem que exercitá-la, tem que praticá-la, né? De uma forma que você venha a ganhar confiança, porque quando você adquire a confiança, o teu subconsciente mesmo, ele vai se sentir assim, mais responsivo às ordens que você a ele der. A mente subconsciente, ela só raciocina dedutivamente. Então, na medida em que eu penso, sou bonito, sou feio, está valendo. O que eu pensar, está valendo. Ela não faz a triagem, a separação. Ela é divina por excelência. Trabalha interagindo no organismo de uma maneira maravilhosa. Você veja que todos os movimentos peristálticos, sístole, diástole, coração, tudo funciona perfeitamente. É aquela mente que está 24 horas ligada e nós dizemos que ela é inconsciente, que ela não sabe nada. Sabe tudo. É questão apenas de você ouvi-la, de credibilidade. Então, todo o trabalho da ordem é muito centralizado no desenvolvimento das faculdades psíquicas, das faculdades interiores. Aí nós temos agora a pineal, que eu gostaria que a técnica mostrasse, para as pessoas que já ouviram falar. A pineal é também conhecida como epífise, né, cientificamente, e a pituitária é a hipófise. E temos a tireoide também, são glândulas importantes. Todas elas nós temos basicamente 7 centros psíquicos muito importantes e mais 5 complementares, que a ordem trata. 12 centros psíquicos, 7 fundamentais para o nosso desempenho e a nossa atividade psíquica. E a pineal é o órgão por excelência. Até estava falando hoje com o César sobre a questão dos cíclopes. Lembra da mitologia? Sim, da mitologia Os cíclopes grega, né? tinham um olho na testa, na fronte, né? Por quê? Justamente nessa direção é que está a pineal, no centro da cabeça. Bem no centro da testa, do centro da testa para o centro da cabeça, nós temos essa pequena glândula. Ela tem 0,20 gramas, é do tamanho de um pequeno grão de trigo. Uhum. Então, e essa pequena glândula, ou que nós dizemos centro psíquico, que muitos chamam de chakras. O Oriente chama de chakra. Oriente chakras, ela é muito importante nessa percepção das verdades superiores. Porque nós estamos aqui num raio de uma terceira dimensão, comprimento, altura, largura, nós não temos tendo uma percepção do que está ali atrás da porta. Né? Sim. Mas há algo lá, a gente sabe. E essa percepção, essa sensorial através da intuição, desse olho que tudo vê, que é a pineal, tem o nome de pineal porque ela tinha forma de pinha, por isso pineal. É uma glândula fantástica nesse sentido da captação. Ela é 75% responsável pela visão psíquica. Então essas pessoas que têm muita evidência, que olham, diagnosticam, que fazem curas, elas têm essa pineal bastante desenvolvida. Mas a pergunta inclusive é uma pergunta que o telespectador pode estar se fazendo. Se eu tenho isso, como é que eu desenvolvo? Né? Existem técnicas para desenvolver isso? A gente sabe que na ordem tem... A nossa ordem é destacado a questão da entoação do som vocálico, né? Temos 2 sons muito importantes para você fazer com que aumente a frequência vibratória desse órgão e que possa ele ser estimulado, né, pela intuação, além do som vocálico. Até a cor influi também, né? É a cor a mais elevada é a cor violeta, é a cor que ela é mais receptiva, essa cor. Então é questão de cor, o som vocálico, a alimentação, que você sabe, então, o tal do triptofano. E para começar, veja como ela era, haviam pessoas que, como René Descartes, né, dizia, o cara era muito cientista, muito frio, cético, pois René Descartes, ele dizia que a pineal é a sede da alma. Na verdade, a alma não tem uma sede específica no corpo, ela está em tudo. Ela está nas células, nas mínimas partes, é uma força vital que está imanente
E a alma é imaterial, né? Ela usa o corpo. Então, na verdade, nós temos um corpo para servir a uma alma, e não ao contrário, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Sim. Só isso. Então, a René Descartes já falava disso aí, da sede da alma, ele atribui a isso, mas nós dizemos que ela é, no sentido do nível de planos de consciência, mais elevada. Então, estamos falando terceira dimensão, mas na quarta dimensão, outras dimensões, ela tem essa capacidade de extrapolar as limitações ambientais e objetivas. Por isso, esse centro psíquico, se você tem confiança e você passa a praticar, você passa a desenvolver e passa a treinar a intuição, dentro desses propósitos que nós falamos, você realmente vai ter mais facilidade, vai alcançar esses objetivos. É místicos. Importante precisar, né, Oswaldo? Você trabalha aí há mais de 40 anos, né, na Ordem Rosa Cruz, você é melhor do que ninguém sabe disso. A Ordem ela tem um programa graduado fantástico para o desenvolvimento gradual, né, vamos dizer assim, harmonioso, né, de todos esses chakras, esses centros psíquicos, dessas glândulas, a fim de que a pessoa paulatinamente vá desenvolvendo e se utilizando do poder. Sim, desse centro. Claro. Hoje estamos falando da pineal, poderíamos falar da pituitária, da tireoide, ou dos suprarrenais, tão importantes, né, na questão da cortisona, da adrenalina, né, das dificuldades das pessoas. Nós já falamos antigamente sobre os centros psíquicos aqui, quem sabe no futuro até vamos voltar a falar. Sim, já está convidado. Dando umas pinceladas aí dentro dessa visão, né? Mas agora o momento é a pineal que a gente está falando, então nós estamos falando a nível psíquico. A nível físico, você pode usar e deve usar certos alimentos, uma alimentação bem balanceada, bem cuidadosa, porque tenha principalmente o triptofano, que é na cadeia alimentar dos 20 aminoácidos, os proteicos, as proteínas, ele é um dos elementos muito importantes. Ele faz a conversão no sangue através justamente da pineal, que aumenta o nível de serotonina, essa secreção nervosa, né, serotonina, e do hormônio melatonina. Por isso, toda pessoa que cuida bem da sua pineal, que se alimenta adequadamente, ela tem também as facilidades de ter um bom sono, porque induz ao sono. No momento em que você começa a anoitecer, a pineal começa a fazer você bocejar. Então a pessoa está bocejando muitas vezes, mas estou cansado e tal. É porque está induzindo. Se você fizer uma experiência no quarto escuro, botaram uma pessoa lá que, várias, né, que fizeram experiências mostrando que a escuridão induz ao sono. E a pessoa, isso é importante para a pineal. Ela começa a secretar esse hormônio. Esse hormônio, que é a melatonina, vai gerar esse desejo de descanso. Ao acordar, o dia clareou, você retorna. E pode ver que aquelas pessoas do campo que observam bem isso vivem 90, 100 anos. Vivem uma vida mais regrada, mais tranquila. E o mundo moderno está consumindo muito essa energia e descuidando da pineal. E a gente sabe que as pessoas que trocam dia pela noite, pior elas ainda. têm uma vida mais daí rugas mais cedo, problemas, né, pele, porque não dormem bem e tal, e tem essa dificuldade. Então, esses alimentos que possuem bastante triptofano, né, é o peixe, normalmente o peixe, a carne, o peru, tofu, o amendoim. Então, isso não é difícil de se encontrar, né? E uma boa dieta, com frutas normalmente, o figo, a banana que nós estávamos falando, né? É muito importante. Sem dúvida. Inclusive, tivemos aqui no programa o nosso querido Pedro Devay, que falou, confirmando o que você está nos trazendo, Oswaldo, desse potencial, inclusive medicamentoso dos alimentos. E aqui você está nos colocando um dado novo, né? Que é a importância da alimentação até para o desenvolvimento psíquico. E vendo a tabelinha aqui, já me tomando a liberdade até de ver aqui, claro. Nós precisamos de 350 a 500 miligramas de triptofano no organismo, para que nós tenhamos uma vida assim, uma pineal bastante equilibrada nesse contexto. E outro dia, até encontrei numa revista onde eles mostravam assim, que existe o hormônio da felicidade, né? E tem hoje Goldberry, uma plantinha também, não sei que é uma plantinha do Oriente. Goldberry. A nossa produtora Manu está confirmando aí. Goldberry. Goldberry, que você acha às vezes em casas de cereais, né? E no mercado municipal, por aí. E é muito importante você ficar atento e cuidar disso, porque então tem um aspecto psíquico com as técnicas e tem um aspecto físico. Claro. Correndo um pouquinho, nós vamos falar, vendo uma lâmina ali, Jamil, que vai mostrar
o conhecimento intuitivo quando as coisas estão desorganizadas. Veja, muito conhecimento. Nós entramos numa sala dessa aqui, participamos aqui com as câmeras, com a jornalista, com você. Muita coisa passa desapercebido. O meu cérebro não está gravando, mas a minha mente subconsciente está captando tudo. Sabe, além da minha percepção sensorial. Essa percepção extrasensorial. Tudo isso vai se arrumando. Aí eu digo lá, não, eu nunca vi isso. Né? Não, mas de alguma forma você esteve em contato, viu, experienciou. Por isso é bom quando você estuda, lê, aprende muita coisa, você joga muita coisa para o subconsciente, que às vezes você não está tão consciente assim. E depois o subconsciente faz a arrumação e te traz como uma ideia clara sobre um objetivo, uma coisa. É o merecimento, é o trabalho. Essa é a forma de buscar nas experiências da vida, no grande trabalho que a gente faz, na relação deste mundo mesmo, ensinamentos e sabedoria que vão ser acumulados no subconsciente e que poderá rearranjar tudo aquilo que estava caótico de uma forma organizada e trazer a resposta que muitas vezes nós precisamos. Então, uma pergunta que eu te faço, Oswaldo. A pessoa que está pesquisando um tema, ela quer se valer da intuição para esclarecer esse tema. É evidente que primeiro ela tem que alimentar o cérebro racional, ela faz o trabalho lógico, mas ela tem que saber abandonar também esse trabalho lógico para que seria isso. Exatamente. Né? Ela tem que fazer os dois movimentos. Isso, perfeito, você colocou bem. Então, há um raciocínio, né, que você tem que usar. Então, como se diz assim, a mente racional e a mente intuitiva, elas são complementares, nada é separado. Elas devem trabalhar em uníssono, conjunto, momentos para lá, momentos para cá. Você tem que dividir bem isso. Não ficar extremamente ligado só a um aspecto, senão você vai criar uma barreira, né, que vai bloquear o processo intuitivo da mente. Então, você realmente está sempre, digamos assim, como é que se diria, alternando, né, essa visão, essa busca. Mas quanto mais você estudar, mais você busca conhecimento, sabedoria, a nível seja de livreiro ou em palestras e conhecimentos, em organizações que estão passando sabedoria, tudo que você puder aprender vai te aquilatar, vai te preparar, né? Vai te deixar você em mais condições de usar também o teu processo intuitivo. Porque tudo isso é estímulo para a mente, para os dois hemisférios. Você tem que trabalhar sempre com os dois hemisférios cerebrais. Mas lembrando sempre, a intuição é algo que ultrapassa o nível puramente cerebral. Porque o cérebro é mortal e a nossa alma é imortal. É a voz da alma falando, a silente voz do eu interior. Então, procuremos sempre trabalhar dentro desses propósitos, daquilo que a gente está colocando, e aqueles que se sentirem desejosos de saber mais, existe um livro que a própria Vivian colocou ali, que é o Introdução à Parapsicologia, de Pedro Raul Morales. Todas as obras da ordem são obras esmeradas, bem cuidadosas e tem um conteúdo excelente de bom aproveitamento. Perfeito, Oswaldo. Olha, toda vez que você vem aqui é uma aula, né? Não é à toa que você é o chefe da divisão de ensino e instrução. É o nosso querido Frater Oswaldo, que sempre está aí comandando uma equipe, né, na Grande Loja, esclarecendo as dúvidas das monografias, dos nossos ensinamentos. E você pode entrar em contato com ele, você tem um e-mail, né, Oswaldo? Vou pedir para que seja colocado. Para aqueles que quiserem entrar em contato direto com o Frater Oswaldo, podem fazê-lo através desse e-mail. Nós agradecemos muito, Frater Oswaldo. Você está convidado a retornar, quem sabe abordando os centros psíquicos, os chakras, né? Exato. Novamente. Quero chamar a atenção para o nosso e-mail do programa Presença e Harmonia, presençaeharmonia@amorque.org.br, sem o cedilha, presenca. Nos escreva, sempre para nós é muito importante estar conhecendo, tendo esse retorno de vocês, do que vocês estão achando do programa. E vamos aproveitar, como o próprio Frater Oswaldo falou, chamar a nossa querida Vivian Tedardi com a dica cultural, que provavelmente será sobre o livro que o Oswaldo se referiu, que é o Parapsicologia. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o livro Introdução à Parapsicologia, de Pedro Raul Morales. A parapsicologia surgiu para dar um caráter científico às investigações dos fenômenos psíquicos e à necessidade de racionalização da nossa mente moderna. Esta obra apresenta-se como um curso em parapsicologia, pois além da teoria, possui exercícios e experimentos. O seu conteúdo colabora para a apreensão dos fenômenos psíquicos em nossa vida, contribuindo para o nosso autoconhecimento e para a compreensão do misticismo em geral. A
Acompanhe esta obra 2 CDs com atividades práticas. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!